Olá, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 19 do mês de junho do ano 2021. É chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do livro de Ruth, um livro que está no Antigo Testamento, e já lemos o capítulo 1. E antes de dar início ao capítulo 2, vou fazer uma breve retrospectiva da leitura que já fizemos até aqui. Então, recapitulando, não é? O primeiro capítulo, conhecemos então a história de uma família de Belém de Judá, composta de 4 membros, um pai, uma mãe, 2 filhos homens, que residiam na cidade de Belém de Judá. E o país Israel, né, todo o país, enfrentou uma grave crise de falta de chuva, de seca, que levou à fome, né, em função da escassez de água e de alimentos. Então, esta família, liderada pelo seu chefe Elimeleque, decidiram vender a propriedade em Belém de Judá para então seguirem para a região de Moabe. E assim o fizeram. Chegando lá, compraram uma outra propriedade, se estabeleceram na cidade. Os 2 filhos de Elimeleque com Noemi, Malom e Quilion, casaram no país de Moabe. Malom casou com uma jovem moabita chamada Orfa e Quilion com a outra jovem moabita chamada Ruth. Passado um tempo, já estabelecidos ali em Moabe, Elimeleque veio a morrer, ficando viúva sua esposa Noemi. Passado mais algum tempo à frente, morreram ambos os filhos, tanto Malom quanto Quilion, deixando viúvas Orfa e Ruth juntamente com Noemi. Então, 3 mulheres viúvas, né? Passaram-se 10 anos, né, em que esta família esteve estabelecida em Moabe. Noemi ouviu então dizer que Deus havia abençoado o país Israel, as chuvas voltaram e ela então decide retornar à sua terra natal. Ela comunica isso às suas noras. Uma delas decide voltar para Moabe, para a casa de seus pais e seguir sua vida em busca de um novo marido, um novo casamento, constituir uma nova família. Era direito dela, né? Estava viúva, descompromissada do seu relacionamento. Mas a outra nora de Noemi, chamada Ruth, ela decidiu acompanhar sua sogra no regresso para Belém, apesar da insistência de sua sogra de que ela fizesse o mesmo que Orfa. Ela assim não fez e seguiu em viagem junto com Noemi e chegaram a Belém de Judá, e o texto dá conta que quando elas chegaram em Belém de Judá, Noemi estava amargurada de alma, atribuía a Deus o seu infortúnio, e elas chegaram confirmando que Deus havia abençoado o país Israel. Elas chegaram no início da colheita da cevada. Assim termina o primeiro capítulo. E nós vamos então ler hoje, dando continuidade ao livro de Ruth, o capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Vamos ler juntos. Eu farei a leitura na Bíblia de Jerusalém. Acompanhe o que diz o texto. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, pessoa importante do clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar atrás daquele que me acolher favoravelmente? Ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela partiu, pois foi respigar no campo atrás dos segadores.
Por felicidade, entrou ela na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimeleque. Naquele momento, Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores. Naquele momento, Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores: que o Senhor esteja convosco. E eles responderam-lhe: que o Senhor te abençoe. Boaz perguntou depois ao seu servo, o feitor dos segadores: de quem é esta jovem? E o servo, feitor dos segadores, respondeu: esta jovem é a moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu: permita-me que eu respigue e recolha entre os feixes de trigo atrás dos segadores. Veio, pois, e ficou desde a manhã até agora. Ela mal descansou. Até aqui, para o dia de hoje, não é? Até o versículo 7 do capítulo 2. Então aqui surge um novo personagem na história de Ruth. Eram apenas ela e sua sogra Noemi, já regressadas a Belém. E ela então, a história ali, o capítulo 2 começa dizendo que Noemi tinha um parente do clã do seu esposo Elimeleque, chamado Boaz. E diz o texto que ele era uma pessoa importante. Olha que coisa boa, né? E aí Ruth, como era o início da colheita da cevada, do trigo, né? As propriedades, elas contratavam pessoas para o serviço de cegar, né? De colheita, de recolher o produto da lavoura. E ela então, ela iria depois dos segadores, não é? Porque primeiro os trabalhadores trabalhariam e aquilo que fosse ficando caído pelo caminho, como respiga, né? Respigar da colheita, caíam feixes pelo caminho, no canto da produção ali, da horta, né? Então, o serviço de respigar, né, de recolher ali aquilo que estava caído, ela então foi aceita pelo feitor dos segadores para fazer esse trabalho. E diz o texto aqui, né, o chefe dos segadores, o feitor, que ela desde cedo, quando iniciou o trabalho, até aquela hora que Boaz, o dono da propriedade, o chefe, né, daquela lavoura, e essa pessoa importante chegava na sua propriedade para acompanhar o trabalho, ele viu uma jovem, ele que certamente conhecia todos os moradores da cidade, todas as jovens, as famílias. De repente os seus olhos bateram naqueles que estavam trabalhando e ele viu alguém diferente. E ele pergunta ao feitor: quem é esta jovem? E aí ele diz: esta é Ruth, a moabita. Ela veio dos campos de Moabe com Noemi. E está aqui desde cedo, trabalhando, e quase não descansou. Vejam, aqui já há aquela jovem viúva disposta para o trabalho. Que coisa boa, né? Há um jargão popular que diz assim: Deus ajuda quem trabalha, não é? Então esta jovem, ela falou para sua sogra, não quis ficar em casa olhando para o teto, contando estrelas ou passando tempo à toa, não, ela percebendo que já era época de colheita, que os trabalhadores, os segadores estavam sendo contratados,
que Deus abençoou o solo, que fértil, produziu em abundância, ela sabia que tinha trabalho. Quem quer trabalhar, encontra trabalho. E não faz acepção, não. Escolher um bom trabalho, não, uma boa posição, é aquilo que Deus dá. Não é? E ainda que seja muito ou que seja pouco salário, o importante é trabalhar. Isso traz dignidade, isso traz satisfação pessoal, isso coloca pão na mesa. Oh, glória a Deus, né? Então essa jovem logo mostrou quem ela é. Amiga da sua sogra, companheira solidária, mas que não veio para ficar à toa, mas veio para trabalhar e buscar provisão para ela e para a sua sogra. O dono da propriedade, chamado Boaz, deitou os olhos nela, viu que era jovem, que estava trabalhando, perguntou ao feitor da fazenda, ele disse: esta veio dos campos de Moabe, é Ruth, nora de Noemi, e ela trabalha desde cedo e até agora não descansou. Amanhã daremos continuidade a partir do versículo 8, quando Boaz vai dirigir palavra a Ruth, e vamos ver o que esse homem importante, o que esse parente distante de Noemi tem a falar com esta jovem chamada Ruth. Amém? Tenha um dia de sábado, final de tarde abençoado. Amanhã é domingo, eu estarei na Igreja Cristã Nova Vida em Miguel Pereira, atendendo um convite do meu companheiro pastor Márcio, e estarei ali com minha família pela manhã, no culto da manhã, das 10 horas, a convite dele para ministrar a palavra de Deus. Tá? Então, ore por mim, eu estarei ali para compartilhar da palavra com aquela querida igreja em Miguel Pereira, Igreja Cristã Nova Vida, liderada pelo meu amigo pastor Márcio. Fique com esta palavra, a porção para hoje. Tenho um encontro marcado com você no devocional de amanhã, e com esta palavra eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.